Então vamos lá, meus amados, lhes convido hoje a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Já estaremos hoje encerrando o livro de Samuel. Já estudamos 1 Samuel, já estudamos 2 Samuel, então, meus queridos, já vamos encerrar. Prepare-se, é uma bênção, né? Como todos os sábados e terça-feiras. Então, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender, inclusive, mais uma vez, acerca de um erro do rei Davi. De um erro que foi registrado na palavra do Senhor, que custou, inclusive, muito caro a Davi. Qual erro Davi cometeu? Além de um conhecido, muito conhecido, que é adulterar, né? Quando Davi estava rei, estava em tempo em que os reis estavam em guerra, Davi ficou no seu palácio, ou seja, a preguiça entrou, e o seu escudo não estava no chão, sua espada também, e ali colocou seus olhos onde não deveria colocar seus olhos. E aí, pecado do adultério registrado nas Escrituras de um homem que inclusive agradava muito a Deus, mas também está registrado um erro que custou caro para Israel. Um erro de Davi, quando este decidiu-se a contabilizar, estabelecer um recenseamento, isso mesmo, do povo de Israel. Ou seja, contabilizar quantos homens Davi tinha debaixo da sua tutela. E isso foi algo que Deus, além de não gostar, Deus se irou. Ou seja, há pecado que são para a morte. A Bíblia fala acerca disso. Há pecados que não são para a morte. Desagrada a Deus. Mas há pecado de, além de ser para a morte, leva o Senhor a se irar. E o fato de Davi recensear o seu povo fez com que o próprio Deus fique muito irado. Nós vamos entender por quê. Porque estaria errado. Então, veja o que diz 2 Samuel 24, versículo 1. Vamos orar. Pai amado, lhe agradecemos mais uma vez, usa os meus lábios para te trazer sua revelação para o dia de hoje. Usa, Senhor, meu entendimento para fazer com que essa pessoa se nutre e se farta e seja satisfeito por aquilo que o Senhor hoje dará para seu povo. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Bom, diz a palavra do Senhor, 2 Samuel 24, 1. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que aos olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército.
Então eles saíram da presença do rei para contar ao povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade, e de lá para Jazar, Gileade e Cádiz dos Hititas. Chegaram a Danjã e às proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, do Negueb de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém a fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso. Ou seja, fez o erro. Davi depois sentiu remorso, diz a palavra, e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que eu fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do seu servo, porque cometi uma grande loucura. Palavras de Davi. Bom, vamos lá. Amada igreja, diz a Bíblia que Deus, em 2 Samuel, diz a Bíblia que Deus incitou Davi a recensear o seu povo. Foi Deus que incitou Davi a recensear o seu povo. Se nós lemos o livro de Crônica, porque o livro de Crônica, a primeira Crônica, fala também dessa mesma história, só que ela é relatada com um ângulo diferente, ou seja, podemos obter mais informações, né, desse livro de Crônica. E diz, olha que fala em 1 Crônica 21:1. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Em 2 Samuel, a Bíblia fala que foi Deus que incitou Davi. E em 1 Crônica, relatando a mesma história, o autor diz que foi Satanás que se levantou contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento. Há uma contradição entre Crônica? Haveria uma contradição entre 1 Crônica e 2 Samuel? Não. Ambos estavam certos, obviamente, na sua colocação. Eu vou lhe explicar por quê. Agora, vamos lá. Para um rei instituído por Deus, é errado aos olhos de Deus recensear, contabilizar, né, sua nação para saber quantos homens tem na sua nação para lutar? É errado? Não é errado, não. Quando a motivação do coração do escolhido é correta. Não é errado recensear. Mas é errado quando a motivação, quando Deus encontra no coração do seu escolhido a razão pelo qual o seu escolhido quer recensear, quer contabilizar. Por quê?
Por acaso, será que Deus achou no coração de Davi algo que o entristeceu de tal maneira que seria necessário que o Senhor provocasse uma situação, permitisse uma situação para revelar aquilo que se escondia no coração de Davi? O que Deus achou no coração do seu servo. Meus amados, não foi fé, não foi a fé, nem a dependência dele. Como nós podemos interpretar esse trecho? Foi Deus ou foi Satanás que incitou Davi a fazer o que era errado? Vamos lá. O que vocês precisam entender, meus amados, é que Deus, isso pode chocar alguns, é que Deus permite que erros aconteçam para nos instruir. Por que isso, pastor Cris? Porque Ele tem um propósito que no erro sejamos corrigidos. Que no erro sejamos orientados. Agora, por que Deus incitaria Davi a contabilizar o seu povo? Sendo que isso não o agradaria. Por que Deus permitiria que Satanás tentasse Davi na área da sua dependência a Deus? Por que isso? O que acontece é que o Senhor, Ele conhece o profundo do coração do homem, o profundo dos corações daquele que lhe pertence. E como Ele conhece o profundo do coração do homem, o Senhor incitou aquilo que estava oculto no coração de Davi, a incredulidade. Ele incitou aquilo que notou, aquilo que não gostou, a fazer com que aquilo que estava oculto venha se manifestar, venha se revelar. Isso pode chocar muitos, principalmente aqueles que não conhecem a Deus. Porque naquele momento, Davi não era 100% confiante no poder do Altíssimo. Eu estou falando, naquele momento, Davi não estava 100% confiante. Por que contabilizar seu povo e seus soldados de guerra, se não for para medir a força do seu exército? Davi queria medir a força do seu exército. Ali está o problema. Porém, quem dá força e torna eficaz o combate dos israelitas? Quem? Não é a força do alto? O que dá força para o exército que estava debaixo da tutela de Davi? A inteligência? A força e a habilidade física dos israelitas? A quantidade dos soldados que Davi tem, dos cavalos, dos carros de guerra? Olha o que diz a Bíblia em Salmos, capítulo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Sabe quem escreveu esse salmo? Que alguns confiam nos seus carros de guerra
e nos seus cavalos. Poderia também incluir os seus soldados. Mas naquele momento Davi diz, mas nós confiamos no Senhor. Esse mesmo salmista é aquele cujo hoje você está ouvindo essa história. O mesmo que escreveu esse salmo não estaria mostrando naquele momento o contrário? Davi não estaria confiando demasiadamente nos números dos seus carros de guerra e os seus cavalos? Pois sim, meus amados. Mas aí você pode falar, mas pastor Cris, Davi não era um homem de fé? Não era um homem de fé? Como assim? Pois aquele que está em pé hoje, cuidado para não cair. A fé, ela é como um músculo do braço, como o músculo do pé. Nós podemos compará-la a um músculo. Agora, para de malhar por algumas semanas e verás que os teus músculos, que um dia foram fortes, ficaram atrofiados. Diminuíram porque parou de malhar. Ah, mas aquele que era forte e preparado, por que hoje se tornou assim? Porque parou de exercer aquilo que o tornava forte. Ali está a questão. Por isso, meus queridos irmãos, que a vossa fé e a minha fé, ela deve estar hoje no ponto. Eu devo estar forte hoje. Basta cada dia ser o próprio mal. Mas hoje eu devo estar preparado e minha fé deve ser inabalável. Eu posso ouvir um amém? Inabalável. Porque não é porque um dia Davi teve fé para matar ursos, para matar leões, para matar Golias, que amanhã Davi continuará assim. A prova é que um dia Davi escreveu, mas por X razão, Davi começou a confiar em seus cavalos, seus soldados, e Deus diz, não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Davi estava desagradando a Deus. É necessário que você treine a sua fé. E como treinar a minha fé, pastor Cris? É fácil. É fácil. Indo todos os dias na academia da leitura da palavra de Deus. Isso mesmo. Porque escrito está em Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé entra, a fé é exercida e aumenta na vida de uma pessoa quando ela exerce ouvir a palavra do Senhor. Pois quem não gosta dessa disciplina diária irá certamente enfraquecer, de tal forma que Deus, ao sondar o seu coração, encontrará incredulidade, insegurança do amanhã. E é ali o que acontece. A ansiedade do seu coração é vista por todo, olha isso,
é visto por todo, aí tu começa a procurar Joabe, os comandantes, que percebem que algo está errado, e diz assim para ele: vamos contabilizar aquilo que a gente tem. Amor, quanto nós temos na conta? Por quê? Não confias tu no Senhor? Que Ele vai prover no dia da manhã? Não, sim, eu confio, mas quanto tem? Nós não vamos poder dar o dízimo esse mês, tá? Porque nós não temos suficientemente e certamente eu não sei se Deus proverá no mês seguinte. Às vezes nem isso fala, mas não precisa falar. Precisa falar, Davi, mas saiba de uma coisa: por que estarias tu contando os teus soldados? Alguma dúvida acerca daquilo que Deus é capaz de fazer sobre a tua vida e a depender sobre o Senhor? Sobre as coisas que Deus faz com aqueles cujos são escolhidos e obedecem à palavra do Senhor e aos comandos dos profetas? Quem não gosta dessa disciplina diária irá enfraquecer, de tal forma que Deus, ao sondar o seu coração, encontrará incredulidade, insegurança do amanhã, e ali a ansiedade do seu coração é vista de Joabe e de todos os soldados. E vendo isso, o Senhor lhe coloca à prova, usando o tentador para que as suas falhas sejam reveladas a público. É assim que aconteceu com Davi. Aquilo que Deus, presta atenção, aquilo que Deus achou no coração de Davi foi revelado a público, porque incredulidade foi achado dentro do coração do rei. Então Satanás, o fantoche do próprio Deus, porque Satanás é o fantoche de Deus, recebe um comando. Isso mesmo. E Deus diz: pode ir, pode tentá-lo, porque há algo que eu quero extrair, que eu, dentro do coração, que eu não gostei. Então Deus manda um comando para Satanás, para que Davi seja tentado, para que o pai possa corrigir aquilo que sequer o filho consegue enxergar. Porque sabia que naqueles tempos Davi tinha um profeta que chamavam da época de vidente, chamado Gade. Gade estava lá. Gade estava perto, era um profeta de Deus. E ainda Deus não falou nada para Gade. Deus poderia dizer: não gostei nada, Davi, daquilo que se encontra no teu coração. Mas nem sempre Deus vai lhe mostrar o seu erro por intermédio de profeta. É necessário que, às vezes, a vida te ensina. A circunstância da vida te ensina. Então, amados, mesmo que Davi tinha ganhado muitas batalhas em nome do Senhor dos Exércitos, Deus encontrou em Davi algo que o aborreceu, algo chamado incredulidade. E depois disso, permitiu, incitou, como fala a palavra do Senhor, aquilo que estava oculto a ser revelado através do erro. Quem vai entender, né, gente? Quem é filho e quem conhece Deus, com certeza. Agora, ali está o ponto. Só o Senhor conhece
o mais profundo do coração do homem. E quando Davi colocou para fora aquilo que Deus tinha encontrado dentro do seu coração, Deus se irou. Assim diz a palavra do Senhor. Qual era o motivo do Senhor ter se irado? A não ser para tratar algo que estava escondido no coração de Davi. Assim diz o Senhor. Essa tentação permitida pelo Senhor não seria uma forma de saber até que ponto Davi estaria disposto a confiar no Senhor? Pois, escutem bem todos que estão me vendo nessa noite. Atenção, os que repentinamente perdem os seus empregos. Atenção, os que repentinamente veem o seu salário diminuir de repente. Atenção, o que repentinamente vê os seus gados e posses aumentar, mas tem medo de perder o que Deus lhe deu para as suas conquistas. Tem medo de perder. Atenção! Atenção, os que se vê. Atenção, os que se vê saudável. Mas, repentinamente, entra o medo de ficar doente. Eu tenho medo de ficar doente. Algumas pessoas podem falar, atenção, esses. E esses, cujo têm inclinação a se tornarem hipocondriacos, e compra inclusive uma farmácia para a sua morada. Atenção a esses. Atenção os que têm medo do amanhã e colocam suas confianças naquilo que poderiam os proteger, quando assim é no Senhor que se deve confiar. Por acaso, Davi se sentiria melhor sabendo que muitos soldados estão disponíveis para ele o defender? Mais aliviado? Aonde está a tua confiança, Davi? Pois saiba que o próprio Senhor o conhece muito mais do que você, Davi, se conhece. Primeira Crônica, que relata a mesma história no capítulo 21, versículo 6, olha o que diz: mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Presta atenção. Poderia Joabe ter negado o pedido do rei Davi em contabilizar o povo sabendo que Joabe sabia que Davi estava pecando? Joabe poderia ter falado, não, rei, eu não vou fazer o que você me pede. Não vou contabilizar porque isso desagrada a Deus. Joabe poderia fazê-lo? Poderia. E poderia um mensageiro do rei Davi negar, fazer com que quando Davi pediu trazer Betseba e adulterar, esse mensageiro dizer, não, meu rei, eu não vou trazer Betseba para seu palácio, porque Betseba pertence a outro homem e estaria pecando contra Deus. Poderia um mensageiro negar o comando de Davi? Poderia. Mas Davi não teve esses mensageiros. Nem todos sabem dizer não. Há muitas pessoas que não conseguem dizer não. Pois quando um líder qualquer te pede fazer algo que desagrada a Deus, não faz. Porque mais vale obedecer àquele que está acima do seu líder.
Mas quando um líder te pede obedecer, sem afligir os princípios de Deus, obedece. Obedece. Porque assim também estarás obedecendo a Deus. Porque todas as autoridades foram instituídas pelo próprio Deus. Né? Vamos continuar. Olha que fala no versículo 11. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vai dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Uau! Dura correção o Senhor fará e executará sobre seu filho e sobre todo o povo. Versículo 3. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou, o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra? 3 meses fugindo dos seus adversários que o perseguirão? Ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem, pense bem. E diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Assim diz o profeta. Davi respondeu, é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel. Desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70.000 homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor, pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi, vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem de Gade, a obediência à ordem que Gade tinha dado ao nome do Senhor. Bom, presta atenção. Davi e todo o povo foi punido, porque toda transgressão tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. E Davi teve escolha entre 3 punições, entre 3 correções. E Davi escolheu as pragas durante um tempo determinado pelo próprio Senhor. Houve 70.000 mortos. Ou seja, naquilo que Davi tinha sua força, em homens, Deus tirou homens. E muitos são corrigidos, aonde Deus vê idolatria, porque Deus vê que certas áreas é a sua força quando não deveria ser. Quando Deus vê idolatria numa área cujo o Senhor não gosta, é justamente lá que o Senhor permite que o inimigo ataque, para que sua força seja tirada. Se sua força está nos homens e nos seus cavalos, o Senhor vai tocar seus homens e seus soldados. Assim foi com Davi. O profeta Gade, o que ele fez? Instruído por Deus, foi até Davi e diz assim, Davi, vai imediatamente na terra de Araúna
um jebuseu, né? Acho que é um jebuseu. Na terra de Araúna, o jebuseu, isso mesmo. E faz nesse lugar um altar ao Senhor. Ok? Então Davi foi para lá em obediência à ordem que Gad tinha dado ao rei. Presta atenção que eu vou lhe falar. Desde quando um rei como Davi é mandado? Davi, vai lá. Vai lá. Compra o campo do Jebuseu, assim foi a instrução de Gad, do profeta, e coloca tu um altar lá ao Senhor e apresenta o sacrifício. Desde quando um profeta manda num rei? Pois escuta, quando há um profeta verdadeiro e disse, assim diz o Senhor, pois Davi, mesmo rei, estará debaixo da autoridade do profeta. Por quê? Porque quando Deus fala, é a Deus que se deve obedecer. Quando é o profeta de verdade. Olha só, eu termino no versículo 20, o que fala. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse, por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar, olha que diz para Araúna, para o Jebuseu. Eu vim para comprar sua era e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo hebreu. Há uma revelação escondida aqui. Era necessário que Davi compre o campo desse homem, de Araúna, e era necessário que depois de comprá-lo, depois de ser dele 100%, fazer um altar e o sacrifício nesse campo, nessa era. A igreja, quantos ainda sofrem porque não querem ouvir o profeta Gades? Quantos ainda estão debaixo de opressão do destruidor porque não querem ouvir as instruções, os comandos e as diretivas vindo de Deus? O anjo da morte ainda está a trabalhar na vida daqueles que ainda se recusam a querer pagar o preço do campo. Porque a única forma de acabar com a praga era Davi comprar o preço do campo. E o campo tem um preço? O campo de Araúna tem um preço? Por acaso, o reino de Deus tem um preço? Tem um preço para fazer com que um pedaço que um dia pertencia ao Jebuseu, a Satanás, seja comprado, seja tomado? É necessário pagar um preço para um Jebuseu, para se apoderar desse pedaço de território? Sim, há um preço. Há um preço. E há um preço, o reino de Deus, para se apoderar do reino de Deus e torná-lo reino, pedaço do Senhor aqui na terra, tem um preço. Tem um preço. Há um preço para ir para o céu? Há um preço. Para se apoderar desse campo? Há um preço. Pois eu vos digo nessa noite, se não pagar o preço do campo, do reino de Deus, tampouco serás herdeiro desse campo. E sendo assim,
quais benefícios esperas tu desse campo, sendo que não é seu? Como que tu vai fazer um sacrifício e preparar um altar de Deus, sendo que o campo não é seu, mas sim do Jebuseu? No versículo 22 diz: Araúna disse a Davi, presta atenção, olha aí a tentação. Veja a tentação de Satanás para Davi não pagar o preço do campo. Para Davi não pagar o preço do campo. Araúna disse ao rei: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. Eu te dou. O Jebuseu diz: eu te dou tudo isso. Por acaso não é isso que Satanás falou para Jesus? Eu te dou tudo que eu tenho, é meu, eu posso te dar. Eu te dou de graça. Olha isso. E acrescentou que o Senhor, o teu Deus, aceita essa oferta. Mas o rei respondeu a Araúna. Olha que Davi diz: não. Não. Faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custa nada, pois comprarei a eira e os bois por 50 peças de prata. Assim diz a palavra do Senhor. Olha só, Araúna, ele quer dar de graça. Olha isso, quer dar de graça o campo. E além disso, ele quer entregar a lenha, tudo prontinho, a lenha e os bois para facilitar Davi. E Davi disse: não, não. A geração que aceita a oferta de Araúna. A geração acomodada e enganada que aceita e somente constrói altares se não há preço a pagar. Quer receber tudo de graça para obter a graça. Se Araúna não está, tampouco esse ou essa quer o campo, porque não está predisposto a pagar nada. Então procura um campo aonde Araúna está, porque eles querem o campo somente se Araúna o der de graça. Pois bem, Davi, você quer que a praga pare de vez? Você quer que a praga pare? Que a enfermidade pare? Que a desgraça pare? Acredito que sim, né? Então, busca tu a lenha e paga o preço daquilo que será teu combustível para manter o fogo aceso para teu sacrifício. Compra tu o sacrifício. O que seria a representação dos bois? O seu sacrifício em adoração, em espírito e em verdade ao Senhor e sua entrega total a Deus. Porque, afinal, o sacrifício é você. Vocês estão pagando o preço justo do campo? Porque Davi pagou o preço justo. Ou alguns enganadores
do Evangelho lhe convenceram do contrário e barateiam o preço real do campo para lhe fazer acreditar que já és herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Porque há muitos que te dão o campo e te vendem o campo de graça. E são igrejas muito prósperas. E faz acreditar que esses são ricos porque recebem tudo de graça. Pois para que a praga pare, certamente é necessário que Davi pague o preço do campo. Porque para entrar no reino de Deus e ser herdeiro desse campo e co-herdeiro dele, deves tu, para ser legal diante da lei dos homens, da lei de Deus, para você fazer o seu altar, o campo não pode ser do Jebuseu. Tem que ser de Deus. E para ser de Deus, Jesus, Ele mesmo mostrou o exemplo e teve que pagar o preço, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Pois faça tu a tua parte, Davi, porque a do Senhor Ele já fez. Vamos orar. Meu Pai amado, muito obrigado por essa palavra. Quantos precisam aprender a depender do Senhor e estão até o dia de hoje desagradando o Senhor, porque incredulidade é seu nome. Medo é seu sobrenome. Meu Pai, faz com que esse se coloque no reto caminho e que certas pragas possam cessar nessa noite. Por justamente essa pessoa entender que o Senhor pede que ela procure lenha, que é a palavra do Senhor, o combustível para queimar o sacrifício e assim fazer com que o Senhor se agrade, porque para ser do Senhor tem um preço que pagar. Pois muito obrigado por tudo que temos recebido nessa noite. O louvamos e exaltamos em nome de Jesus. Amém.